Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos na quarta parte do livro, como os senhores sabem bem, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Estamos mais precisamente vendo os procedimentos da tutela executiva. Já vencemos o procedimento para entrega de coisa, tanto na modalidade do processo autônomo de execução quanto do cumprimento de sentença. Agora estamos vendo o processo autônomo de execução. No vídeo passado, a respeito das obrigações de fazer, no vídeo de hoje, então, o procedimento do processo autônomo de execução das obrigações de não fazer. Vamos a ela. Deferida a inicial, que observará os requisitos dos artigos 798, 799 e, no que couber, 319 e seguinte, o devedor será citado, recebendo mandado executivo, para não praticar a conduta que lhe está vedada ou desfazer aquilo que já fez. Normalmente, já terá ocorrido a violação à obrigação de não fazer. É bastante remota, em termos práticos, a chance de se possuir o título executivo e se ajuizar a execução ainda na mera iminência da prática do ato indevido, caso em que o único instrumento de tutela idôneo, no âmbito do processo de que ora se trata, será a prévia fixação de multa única em valor significativamente elevado, com vistas a demover o obrigado de vir a praticar a conduta que lhe está vedada. Daí que o mandado executivo, na maioria das vezes, será para que o devedor desfaça os efeitos do ato a cuja abstenção estava obrigado. Exemplo, a destruição do muro que pelo direito de vizinhança ou por contrato estava proibido de se construir, ou para que o devedor cesse a prática do ato a cuja abstenção está obrigado, nas hipóteses em que tal ato tenha caráter continuado, como no exemplo da paralisação da construção do muro, ainda em andamento. Tanto a determinação do desfazimento quanto a determinação da cessação da conduta continuada serão acompanhadas da cominação de multa, a ser fixada independentemente de previsão no título e de pedido do autor, nos termos do artigo 814. Abrir-se-ão, também nesta espécie de execução, três caminhos distintos. O primeiro deles é a situação em que o devedor atende ao mandado, desfazendo o que havia feito, ou se abstendo de prosseguir com a conduta vedada. Nesse caso, depois de pagar as custas e os honorários advocatícios, o processo será extinto mediante sentença. Se apenas satisfizer a obrigação de fazer, mas não arcar com as verbas processuais, prosseguir-se-á nos mesmos autos, com execução por quantia certa em relação a estes valores, a estas parcelas. Segunda hipótese possível é o caso em que o devedor interpõe embargos à execução no prazo de 15 dias a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, como se vê do artigo 915.
Nesse caso, recebidos os embargos com efeito suspensivo, o processo executivo ficará assustado. Lembrem-se do que nós vimos na aula de embargos, que a sistemática do legislador no Código de 2015 foi a não atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Aqui, portanto, demandará uma decisão nesse sentido fixada pelo juiz. Vamos seguir. Por consequência, não incidirá durante esse período a multa diária. Recebidos os embargos sem efeito suspensivo, que é a regra, recai-se na situação A e B cogitados acima. Rejeitado os embargos que inicialmente tinha recebido efeito suspensivo, o processo executivo também retoma seu curso, recaindo-se também nas opções A e C, conforme o caso. Terceira opção, terceira hipótese, que é aqui no livro tratado pela letra C. Não há cumprimento da obrigação de desfazer ou de se abster a continuar fazendo nem a propositura de embargos. Nesse caso, a execução prosseguirá, incidindo, a partir da data fixada pelo juiz, a multa diária, salvo se a obrigação já se houver tornado impossível. Surgirão, então, as alternativas que se seguem. O processo vai prosseguir e as hipóteses são as seguintes. Em primeiro lugar, se possível, o desfazimento dos efeitos do ato por terceiro, como no caso da destruição do muro, o juiz determinará que seja desfeito à custa do devedor, respondendo este, o devedor, ainda por perdas e danos, como se vê do artigo 823. Tanto o desfazimento por terceiro, que em verdade é um fazer, quanto a liquidação e execução das perdas e danos, seguirão todas as regras previstas para as hipóteses na execução da obrigação de fazer, já examinadas, que foram abordadas no vídeo anterior, meus amigos. Aquele procedimento incidental, licitatório, enfim. A exemplo da obrigação, da execução da obrigação de fazer, o exequente pode preferir aguardar, esperando que a incidência da multa diária surta efeito junto ao devedor e este mesmo desfaça o ato, para só depois requerer o desfazimento por terceiro, se essa hipótese da medida coercitiva convenceu o devedor a cumprir, não surtir efeito. Aí ele vai tentar realizar a obrigação, portanto, mediante a conduta de um terceiro. Se impossível o desfazimento das consequências do ato, como no exemplo da apresentação de cantor em casa de espetáculos, que lhe era contratualmente vedada, e aí ele se apresentou, a obrigação resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 823, parágrafo único, sendo que nessa hipótese, encerrada a liquidação, observar-se-á o procedimento de execução por quantia certa. Para as hipóteses em que só seja possível o desfazimento pelo próprio executado, exemplo, retratação em público da calúnia lançada a outrem, bem como para a cessação da conduta continuada, o único remédio previsto no âmbito do processo de execução das obrigações de não fazer é a incidência de multa diária. Sendo esta medida mal sucedida, resta apenas a conversão da obrigação em perdas e danos. De todo o exposto, tem-se que é extremamente falho o sistema de execução das obrigações de fazer e não fazer constante do livro 2º do Código. Exceto na hipótese de o devedor espontaneamente ou pressionado pela multa cumprir a obrigação, cai-se invariavelmente nas perdas e danos. Frise-se que, mesmo quando a prestação é fungível e venha a ser realizada por terceiro, ao credor só restará a via da execução monetária, pecuniária. Ele pagará ao terceiro e irá se ressarcir junto ao devedor. Ou, na melhor das hipóteses, antes promoverá a execução por quantia certa contra o devedor e com o resultado, com o recebimento, portanto, da quantia por parte do devedor, ele, o exequente, pagará ao terceiro para que preste a obrigação. Para as obrigações de não fazer, a ineficiência do processo, ora examinado, é ainda mais marcante.
na generalidade dos casos, restará ao credor, quando possível, apenas obter o desfazimento do que não poderia ter sido feito. E aí recorde-se que o acesso à justiça garantido pela Constituição, ele não é tão somente para a reparação de um dano já praticado, mas também para a inibição da ocorrência de um dano. Parece que o legislador não observou essa previsão. Bom, vamos ficar por aqui. Com isso, a gente analisou no vídeo anterior o procedimento do processo autônomo de execução por título executivo extrajudicial das obrigações de fazer. No vídeo de hoje, nós falamos sobre o procedimento, sucessão dos atos do processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial das obrigações de não fazer. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade através da análise do cumprimento de sentença, título executivo judicial, portanto, a sentença das obrigações de fazer e de não fazer, tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.